É... Olá pessoal, eu tô aqui para falar de apometria, mas antes de falar de apometria eu gostaria de falar um pouquinho dos chakras e dos 7 corpos. Nós temos 7 chakras principais, ou centro de forças. Os chakras, eles estão divididos em chakras superiores, que é o coronário, o frontal e o laríngeo. Os chakras intermediários, que é o cardíaco, o gástrico e o esplênico. E os chakras inferiores, sexual e básico. Os chakras são localizados entre o nosso corpo físico e o nosso corpo astral, no duplo etérico. Eles têm forma de cones e neles tem um número de pás ou pétalas, como se fosse um ventilador. E eles giram em forma de vórtice e nesse movimento eles doam ou recebem energia. Aqui tem uma arte, aqui é a parte mais fina, aqui é a parte mais larga do chakra. Aqui ele está ligado à nossa espinha dorsal e aqui é a frente dele, onde tem as pás ou as pétalas, né, que giram. Vou iniciar falando do chakra coronário, é o nosso plexo coronário. A cor é violeta, tem 12 pás, ele gira em sentido horário, está localizado acima da cabeça, ele nos conecta diretamente ao plano espiritual e ele é o responsável pela nossa expansão de consciência. É a expansão do nosso nível de percepção do mundo espiritual. Agora passamos para o frontal. Plexo frontal é ligado à glândula pituitária, cor predominante é azul, ele tem 48 pás, gira em sentido horário, está localizado na testa, entre os olhos, e ele atua no nosso raciocínio e visão e é responsável pelo nosso intelectual. Agora vamos para o chakra laríngeo, plexo laríngeo. Ele é ligado à nossa glândula da tireoide, a cor predominante é o azul claro, ele tem 16 pás, gira em sentido horário, é responsável pela saúde da nossa audição, cordas vocais, nariz, traqueia e pulmões. É responsável também pela nossa expressão e comunicação. Quando a pessoa não consegue se expressar, não consegue se manifestar, ela irá desenvolver problemas na fala, dor de garganta, tosse, rinite e problemas então nessa região da laringe. Agora vamos para o chakra cardíaco, plexo cardíaco. Ele é ligado à glândula do timo, a cor predominante é o verde, tem 12 pás, gira nos 2 sentidos e ele energiza todo o nosso sistema cardiorrespiratório e pulmão. Ele regula nossa imunidade e regula todo o nosso equilíbrio emocional. E é o nosso principal canal de amor puro, na cor rosa. Agora vamos falar do chakra umbilical, plexo solar. Ligado à glândula do pâncreas, cor predominante é amarela, tem 10 pás, gira no sentido horário, localizado na altura do umbigo, mais para o lado direito, responsável pelo processo digestivo, reativa todo o processo metabólico, vitalizando esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula, rins, intestinos.
é responsável pelas nossas emoções primárias. Essas emoções primárias são quando nós entramos em um local, em uma casa, ou quando nos aproximamos de alguém com uma energia muito baixa, nós sentimos um mal-estar, sentimos um enjoo, uma dor de estômago. E então aí nós precisamos então estar protegendo esse chakra. Antes de sair de casa, nós podemos estar protegendo com algodão, com band-aid. E se já estivermos numa situação dessa, podemos estar protegendo com a mão, pedindo para os nossos mentores estar fortalecendo, energizando este chakra, ok? Agora eu vou falar do chakra sexual, que é a cor laranja. Ele sofre a ação direta do chakra básico. Ele está localizado na região genital, está ligado ao aparelho de reprodução, é o chakra da bênção do nascimento, renovação da vida através da reprodução. Traz as forças hormonais e energéticas e traz a força energética da Terra. É o centro da força da Kundalini. Agora eu vou falar do chakra básico. Ele está ligado ao nosso cóccix. A cor predominante é a vermelha. Ele tem 4 pás, gira no sentido anti-horário. É responsável pela nossa energia telúrica, energia da Terra. É a energia que nos sustenta, que nos alimenta, que nos abastece energeticamente, que nos dá força e vitalidade. É esta energia que faz com que nós sejamos proativos e determinados. Agora eu vou falar do chakra esplênico que eu mencionei lá atrás. É um chakra muito importante. É um chakra secundário. Ele está localizado na altura do umbigo, do lado esquerdo. E ele é um chakra repositor de energia. Ele filtra todas as impurezas e só depois distribui para os outros chakras, que precisarem ser revitalizados. Então, falei um pouquinho dos chakras, né? Agora eu vou falar dos 7 corpos. Nós temos 7 corpos espirituais, ou 7 veículos principais de consciência. Nós temos também aqui uma divisão. Temos o quaternário inferior, que são corpo físico, etérico, mental, o astral e o mental inferior. E temos a tríade divina, que é o mental superior, o búdico e o átmico. Primeiramente, vou falar do corpo físico. Então, o nosso primeiro corpo é o corpo físico. É esse corpo que nos sustenta, abriga o nosso espírito nessa nossa experiência de encarnação presente. É o corpo das provas e expiações. Este corpo, ele tem energia que pertence à Terra, é a energia magnética da Terra, é uma energia mais densa. Depois vamos para o corpo etérico, é o segundo corpo, certo? Ele é uma cópia perfeita do nosso corpo físico, ele é mutável, tá? Então, como o nosso corpo físico é mutável, pode vir de várias formas, né? Com imperfeições, em sexo, né? Ele muda. E o corpo etérico é a cópia perfeita desse corpo físico. Ele é exatamente a duplicata
do corpo físico com uma energia mais sutil. Ele não tem consciência e a energia dele é pura. E é esse corpo que produzimos o ectoplasma. É onde nós doamos energia para a cura. Ele distribui essa energia para o corpo físico e também onde estão os nossos centros de forças, que são os nossos chakras. Este corpo é fundamental para o trabalho da apometria, nas cirurgias astrais, e essas cirurgias astrais elas são realizadas neste corpo. Certo? Depois nós vamos falar do corpo astral ou perispírito. Terceiro, é o corpo das emoções, sensações e instintos. Ele vibra na dimensão astral. Na apometria, nós desdobramos esse corpo. É o corpo que entra em contato com o plano astral. A maioria dos médiuns fazem contato através desse corpo para receber um espírito que precisa ser doutrinado ou se comunicar para passar alguma mensagem. Ele é constituído de fluido cósmico universal. Agora nós vamos falar do corpo mental inferior. Ele é a base da nossa consciência, dos nossos pensamentos. Ele é o primeiro banco de dados da nossa mente física. Ele elabora, ele organiza, ele raciocina. Ele responde com inteligência e razão. Esse corpo é o que nos guia na razão e na nossa inteligência. Se tiver em desequilíbrio, ele tende a causar muitos problemas, nos levando para caminhos do comodismo, das maldades e dos vícios. Na apometria, este corpo é o nosso foco de ação. Depois nós temos o corpo mental superior. Esse corpo é responsável pela nossa vontade, pela nossa missão de vida. É a sede das virtudes e racionalidade. Tudo aquilo que planejamos para nesta encarnação, para esta vida, ele traz todas as informações, todos os caminhos que percorrermos. É o nosso segundo banco de dados mental, de todas as vidas que experienciamos, boas ou ruins. Nós falamos lá atrás no banco de dados que nós encontramos no corpo mental inferior, que são experiências físicas. No mental superior, são todas as experiências astrais, boas ou ruins. Agora nós vamos falar do corpo búdico. O corpo búdico é o banco de dados da nossa consciência, é a sede de todas as experiências positivas. Então, nós temos enquanto o nosso corpo mental superior tem as experiências boas e ruins, esse corpo só tem as experiências positivas. Estão gravados neste corpo todas as informações e sensações que tivemos em todas as nossas vivências. Neste corpo, atingimos a nosso estado mais puro. Ele já vive em uma realidade de espírito mais puro, mais sutil. É o corpo que se aproxima da centelha divina. Ele funciona como uma válvula de segurança para que nenhuma experiência negativa ultrapasse esse limite. Então, como nós estamos, ele é um corpo puro, ele é um corpo que vibra com muito mais sutileza, ele está próximo à nossa centelha, então ele não permite que nenhuma experiência negativa passe por ele. Por isso que ele é uma válvula de segurança. E depois nós temos o corpo átmico.
O corpo átmico ou centelha divina é o nosso corpo espiritual, é o que temos de mais puro, mais sábio, é o nosso ponto de luz, é o nosso corpo eterno, é a nossa total e pura consciência. Falando agora um pouquinho, falei dos 7 corpos, agora queria falar um pouquinho com vocês do cordão de prata. O cordão de prata, ele une o nosso corpo físico ao nosso corpo astral. Ele une os 2 corpos e mantém a nossa conexão entre os 2 planos. Ele mantém a nossa vitalidade. Ele regula a quantidade de energia do corpo astral ao corpo físico e vice-versa. O cordão de prata, ele é muito importante porque quando dormimos, nós desdobramos e nós fazemos as nossas viagens astrais. Então nós estamos presos a este cordão e nossa viagem pode ser muito longa e preso a este cordão de prata, nós podemos retornar ao nosso corpo físico. E quando nós desdobramos também na apometria, por comandos ou pulsos, né, que nós somos induzidos, também nós temos as nossas viagens astrais, mas também ficamos presos a esse cordão de prata. Ele tem de 3 a 6 metros de comprimento e quando fazemos a nossa viagem ele se estica, ele forma até como se fosse uma linha, ele fica bem fininho. E isso faz com que nós possamos voltar ao nosso corpo físico. Então, uma informação também sobre o nosso cordão de prata, que é muito importante. Bom, falando de chakras, falando dos 7 corpos, falando um pouquinho do cordão de prata, agora no próximo vídeo eu vou falar de apometria. Então nós vamos entrar nas leis apométricas, ok? Um beijo para todo mundo, beijo no coração, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.